A paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala, missionário evangelista, Paulo Messias. Glórias a Deus, eu venho aqui hoje no monte, glória a Jesus, falar da obra missionária, glória a Jesus. Eu venho falar sobre o poder de um folheto, glória a Jesus. O poder de um folheto transformou a vida de um homem. E este homem era James Hudson Taylor, um missionário, um pastor, um médico, um enfermeiro, um teólogo, um professor de crianças, glória a Jesus. Antes de Hudson Taylor nascer, o seu pai orava para que Deus levantasse missionários à China, muitos missionários à China, glória a Jesus. E este pastor, eu não lembro o nome do nome completo do pai do Hudson Taylor, mas ele era chamado de Senhor Taylor na igreja inglesa cristã, na igreja da Convenção Batista Cristã Inglesa, na cidade de Shropshire, na China. Então o Senhor Taylor orava incessantemente para que Deus, aleluia, enviasse missionários à China, glória a Jesus. E ele orava incessantemente. E quando nasceu seu filho, aleluia, e o missionário, aleluia, escutou seu pai falando sobre a China, o seu coração dilatou pela China. O coração de Hudson Taylor amou a China, abraçou a China, já na Inglaterra, glória a Jesus. E Hudson Taylor, com 5 anos, ele disse para o seu pai: papai, quando eu crescer, eu serei missionário na China, glória a Jesus, glória a Deus. E o pai dele falou: não, filho, esqueça isso aí não é para você. Só que o pai dele havia esquecido que ele orava para que Deus enviasse o missionário para a China. E quem seria esse missionário? O seu próprio filho, Hudson Taylor, abalaria a China por 51 anos em missões e evangelismos e ensinos bíblicos a toda a China, a todas as províncias chinesas. E Hudson Taylor, com a idade de 17 anos, ele entra para o seminário da igreja para estudar, para ser um seminarista, um pastor. Mas o seu desejo era missões, era ser missionário. E ele disse: papai, eu irei à China. E aí Hudson Taylor se prepara, todos os estudos da Bíblia, todas as matérias teológicas, todas as matérias de missões. Hudson também se prepara em enfermaria, ele se forma enfermeiro para levar enfermagem aos chineses que se encontram doentes na China. E com a idade de 18 anos, Hudson Taylor pega um navio a vapor da Inglaterra e vai para a China na janela 10/40. Glória a Deus, tudo por causa de um folheto que ele leu, a obra de Cristo, glória a Jesus. Chegando na China, ele viu uma grande necessidade dos chineses entenderem a Bíblia na sua própria cultura, no seu próprio idioma. Então Hudson Taylor passa a estudar o mandarim com 2, glória a Jesus, intérpretes, aleluia, da igreja católica, que ajudaram ele, os 2 intérpretes, ajudaram Hudson Taylor, aleluia, a interpretar a Bíblia inglesa. E Hudson Taylor passou a escrever folhetos em mandarim. E como ele não tinha obreiros, missionários, ele mesmo andava numa carriola de madeira, com muitos folhetos nessa carriola de madeira, e distribuía folhetos. Ele escrevia folhetos para as crianças, ele escrevia folhetos para os adultos, para os velhos, tudo em mandarim. Ele aprendeu a escrever mandarim. Só que Hudson Taylor tinha dificuldade de pronunciar muitas vezes o mandarim. Mas ele era um bom escritor e um bom estudioso da Bíblia. Então, juntamente com esses 2 intérpretes de inglês mandarim, ele conseguiu evangelizar todas as províncias. E ele conseguiu também criar muitos folhetos em mandarim para a China. Glória a Deus. Você vê aqui do meu lado a retaguarda, tem uma bandeira da China, aleluia, que eu simbolizo aqui nesse estudo aqui missionário.
Glória a Jesus. Então Hudson Taylor, ele conseguiu evangelizar 800 províncias chinesas com folhetos. Ele conseguiu levantar 1000 obreiros nativos da terra. Esses obreiros se tornaram missionários, pastores, presbíteros, evangelistas. E com o apoio de Hudson Taylor, eles conseguiram fundar igrejas evangélicas chinesas na própria China comunista. Glória a Deus. Então, você veja o poder de um folheto transformou a vida de um jovem. E esse jovem virou missionário. O nome dele é James Hudson Taylor. Ele deu a sua vida pela China. 51 anos de missões. Ele deu a vida para a China. Hudson Taylor foi um grande exemplo de um grande missionário. Aleluia. Ele se abandonou a sua pátria e foi para outra pátria, uma pátria diferente, uma pátria onde os olhos são puxados, onde a fala é diferente, onde o chapéu é diferente, a qual esse uso aqui, esse chapéu chinês, glória a Jesus, para simbolizar aqui a China, a Ásia, o Japão, a China. Os asiáticos usam esse tipo de chapéu aqui, ó. Ele é bicudo, eles usam muito na lavoura para andar nas matas. Esse chapéu é muito bom, eu estou usando aqui. Ele realmente ampara do sol, glória a Jesus. Glória a Deus. Então Hudson Taylor, ele deixou 800 missões abertas na China que perduram até hoje, que o seu nome em inglês é Slide Chinese Gospel Church, aleluia, que perdura na China hoje, as suas missões até hoje. Hudson Taylor já partiu para a glória e antes dele morrer em seu leito, pastores perguntaram para ele: Hudson Taylor, agora que você está descansando, já vai se aposentar, o que você faria? Ele em seu leito deitado, já cansado da batalha, ele disse: se o Senhor Jesus Cristo me desse 1000 vidas, eu as daria à China comunista. Eu entregaria todo o meu entendimento, minha sabedoria, para ganhar chineses para Cristo e curá-los através das orações e através da medicina, da enfermaria. Glória a Jesus. Hudson Taylor morreu na China sozinho. Ele morreu, aleluia, viúvo. Ele não se casou mais. Sua mulher morreu na China de malária. Os seus filhos morreram na China de malária. Mas Deus preservou Hudson Taylor até os 71 anos de sua vida. Ele permaneceu inabalável na obra missionária. Hudson Taylor, ele vendeu todas as suas coisas, todas as economias, ele gastou para a China comunista. Hudson Taylor foi o primeiro missionário a entrar na China, em pisar em terras orientais, aleluia. Ele é o primeiro missionário a evangelizar a China comunista. China para Cristo, o poder de um folheto. Um jovem que leu um folheto aos 5 anos de idade, intitulado A Obra de Cristo, e se transformou no maior missionário à China comunista. Se você chegar em Macau e Cantão na China, você perguntar quem foi Hudson Taylor, a maioria dos chineses do interior conhece a história de Hudson Taylor. E há um busto em homenagem a Hudson Taylor, não idolatria, mas um busto em homenagem a James Hudson Taylor, o missionário que amou a China comunista. Que Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus.